Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, há mais de 100 anos, fazendo a diferença na cidade de São Paulo e levando o amor e a palavra de Deus para as pessoas com o objetivo de transformar vidas. Eu acho da Igreja Unida uma igreja forte, uma igreja preocupada em ajudar e uma igreja cheia de amor por aqueles que chegam aqui. Venha para a Unida! Um espaço para fazer amigos, adquirir valores, formar famílias. Essa igreja é uma igreja acolhedora, ela é uma igreja histórica, uma igreja que vai completar 120 anos, mas é uma igreja que quer ser atual na sua mensagem, no seu acolhimento e na sua relevância para com a sociedade. Venha para a Unida! Com uma visão direcionada pela Palavra de Deus, a Unida investe em vários ministérios para homens, mulheres, casais, atividades específicas para crianças, adolescentes e jovens. Fazer discípulos é a nossa missão. A Igreja Unida é uma igreja muito séria, ela leva os trabalhos para Deus muito a sério. Ela tem diversos trabalhos, desde as crianças até para os idosos. Então ela é uma igreja realmente muito chamativa, uma igreja acolhedora e é uma igreja muito relevante aqui na nossa cidade. Venha para a Unida! Venha fazer parte da família da Unida. Certamente, aqui você será muito abençoado. Queridos amigos, que alegria imensa recebê-los aqui na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Uma igreja bíblica, unida e relevante, onde você pode ter um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus e ser transformado pela Palavra de Deus. Venha para a Unida! A APECOM e a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo apresentam Cada Dia São Paulo. Olá, querido irmão, querido amigo, querida irmã, querida amiga, é um prazer que nos encontremos mais uma vez aqui no programa Cada Dia São Paulo. Este programa é uma parceria da APECOM e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo com o objetivo de abençoar a tua vida e a tua família. E hoje nós estudaremos na Palavra de Deus o texto de Atos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 23. Assim diz a Palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras, queridos amigos e irmãos, nos contam em Apocalipse capítulo 2 um pouco sobre a história da igreja de Éfeso. Plantada pelo apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária, a igreja de Éfeso foi a igreja na qual o apóstolo permaneceu o maior tempo no seu ministério. Paulo ficou ali aproximadamente por 3 anos. E o Senhor Deus enviou um grande avivamento no seu pastorado naquela cidade. Ele pregava aproximadamente 5 horas todos os dias na escola de Tirano.
e pessoas das cidades vizinhas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos, iam ouvir Paulo pregar na escola de Tirano. E todas essas igrejas foram plantadas, fruto do grande avivamento que Deus mandou ao ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Ah, querido amigo e irmão, a ponto de que pessoas convertidas abandonassem o ocultismo e queimassem seus livros de magia em praça pública com um valor de mais ou menos $500 mil. O ministério de Paulo convulsionou a cidade de Éfeso a ponto de afetar a economia da idolatria da deusa Diana, cujo templo era uma das 8 maravilhas do mundo antigo. Paulo teve que sair dali para não ser apedrejado, mas a igreja de Éfeso nasce em um grande avivamento. 40 anos depois, o Senhor Jesus escreve àquela igreja a carta de Apocalipse, capítulo 2. E o Senhor a elogia por ser uma igreja trabalhadora, o Senhor a elogia por ser uma igreja sofredora, o Senhor a elogia por ser uma igreja fiel na doutrina e perseverante. Mas o Senhor Jesus a repreende, dizendo o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Uma igreja que qualquer pastor desejaria pastorear é repreendida pelo Senhor Jesus, e o próprio Rei da Glória disse que estava contra ela, porque ela perdeu o primeiro amor. Ela perdeu a paixão pelo Senhor. Ela perdeu o amor pela oração. Ela perdeu a fome pela comunhão íntima de Deus. Ela, fazendo muitas obras, sendo uma colmeia ambulante, na linguagem de John Stott, sendo uma igreja fiel na doutrina, mas deixou o Espírito apagar no coração e já não tinha mais comunhão com o Senhor. E o Senhor estava contra ela, porque ela perdeu o primeiro amor. Como está o primeiro amor no seu coração? Você ama o Senhor Jesus como o amava no dia em que se converteu? Ele é o maior amor da sua vida? Você tem prazer em sentar-se todos os dias e ouvir o Senhor falar com você nas Santas Escrituras? Você tem prazer em ter uma séria vida de oração e comunhão íntima com o Senhor, confessando a Ele os seus pecados, dando a Ele a sua adoração, o seu louvor, compartilhando com Ele os seus desafios, intercedendo pela expansão do reino de Deus, colocando sua família aos pés da cruz e vivendo para a glória e para a honra do nome de Jesus? Você poderia me dizer que é um cristão cheio do Espírito Santo, uma cristã cheia do Espírito Santo? Você tem desfrutado da vida abundante que Jesus tem para você? Ah, querido amigo e irmão, se você se acostumou com a religiosidade, se você deixou a fé diminuir em seu coração, se o fogo do primeiro amor não arde mais no seu peito, você precisa de restauração. Esse texto que lemos no livro de Atos nos mostra a igreja primitiva experimentando uma grande restauração de parte do Senhor. Os apóstolos Pedro e João, depois de serem usados por Deus para curar um coxo à porta do templo, a porta formosa, foram levados presos pelo Sinédrio. Tiveram que prestar contas e foram ameaçados, porque Deus os usou para curar aquele coxo, e Pedro pregou o evangelho, e 2.000 pessoas converteram-se ao Senhor. Somando-se à primeira pregação de Pedro, já eram 5.000 crentes em 2 pregações. E então, enquanto eles estão presos, a igreja está orando. E quando soltaram os discípulos, eles se reuniram com os irmãos. E ali a igreja estava em oração, reconhecendo a soberania de Deus. A igreja estava em oração, clamando a bênção de Deus sobre ela. A igreja estava em oração, pedindo ao Senhor que os usasse para pregar o evangelho e para que fossem uma bênção nesse mundo. Ao olhar para essa oração desta igreja, nós vemos que eles pedem por intrepidez e o Senhor os enche de graça. E quando eles terminam de orar, as Escrituras nos dizem que treme a casa onde eles estão reunidos.
todos ficam cheios do Espírito Santo de Deus e saem dali, mesmo no meio da perseguição, para pregar com intrepidez o Evangelho do Senhor Jesus. Se você precisa de restauração, você precisa aprender com esta oração. Aqui eu te apresento a oração que restaura o coração. E a primeira verdade que o texto nos diz é que a oração que restaura o coração é uma oração unânime. A oração que restaura o coração é uma oração unânime. O texto diz que uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Querido amigo e irmão, a igreja primitiva em Jerusalém, a igreja de Atos dos Apóstolos, ora em unanimidade, ora em unidade. Todos eles juntos buscam a glória de Deus, buscam a conversão de almas e buscam a expansão do reino do Senhor. Eles vivem em unidade, eles se dobram em unidade, eles oram unânimes, clamando a Deus que os use para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Se nós queremos restauração no nosso coração, nós devemos pedir a Deus que nos dê a bênção de experimentar em nossa igreja a verdadeira unidade que Deus nos dá por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo. Quando em sua oração sacerdotal, Jesus orou por todos os cristãos de todas as épocas. E lá em João 17, a partir do versículo 20, ele diz mais ou menos assim: Não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra destes, para que sejam um, como eu sou em ti, ó Pai, tu és em mim, para que eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou por mim e por você, e orou para que nós vivêssemos em unidade. Ele não orou somente por aqueles, mas ele orou por aqueles que fossem crer nele por intermédio da palavra dos apóstolos. Então, para que nós estejamos unidos na fé com alguém, essa pessoa tem que concordar que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante, e tem que crer no Evangelho do Senhor Jesus e crer nele como seu único Senhor e Salvador. Se alguém crê no Senhor Jesus e crê na sua palavra, você tem a obrigação de estar unido a esse irmão, porque Jesus orou por isso. E ele disse que nós deveríamos ser um como ele é um com o Pai. E que quando o mundo nos visse em unidade, então o mundo creria que Jesus Cristo é o enviado do Pai. O mundo antigo carecia de verdadeiro amor. A igreja de Jesus tem que ser a expressão viva do amor de Jesus. Quando os não crentes olham para nós e nos veem degladiando-nos uns com os outros, difamando os nossos irmãos, usando o Facebook para atacar os irmãos, usando o Twitter para bater os irmãos, falando mal dos irmãos até no Instagram. Você acha que isso glorifica a Deus? Você acha que isso abençoa o mundo? O Senhor Jesus orou para que nós vivêssemos em unidade. Ah, amados amigos e irmãos, a unidade é tão importante porque quando você crê em Cristo Jesus, você está unido espiritualmente a Ele pela fé, através do Espírito Santo que habita em você. Paulo, amados irmãos, em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13, ele diz que nós tínhamos que nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Deve ser um esforço intenso, porque nós somos unidos espiritualmente pelo Espírito Santo que nos habita e pela obra de Cristo Jesus. E é o vínculo da paz que nos permite viver em unidade com os nossos irmãos. O povo de Deus não deveria andar brigando. Nós devemos sim preservar os pontos principais da fé, mas devemos andar juntos com todo aquele que crê em Jesus, com todo aquele que crê na palavra de Deus, com todo aquele que crê que a Bíblia é a revelação do Senhor. Eu gosto muito da frase atribuída ao teólogo luterano alemão Philipp Melanchthon, que diz: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Ah, meu querido irmão, preserve a unidade do corpo de Cristo na palavra, porque essa foi uma petição do Senhor Jesus.
E a igreja que quer experimentar reavivamento e restauração tem que buscar uma vida de unidade na presença do Senhor. A oração que restaura o coração é uma oração unânime. Você quer experimentar restauração na sua vida? O texto da palavra continua a nos mostrar a oração que restaura o coração. Em segundo lugar, o texto diz que ela é uma oração teocêntrica. A oração que restaura o coração é uma oração teocêntrica. A oração deles diz: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Em primeiro lugar, eles reconhecem na sua oração que Deus é soberano. É o soberano criador de tudo o que existe. E se ele fez o céu, a terra e o mar e é o soberano Senhor, então nada acontece fora do seu conselho. Nada acontece fora do seu propósito. Nada acontece fora da sua vontade. Mas além de reconhecer a Deus como soberano, criador, essa oração é teocêntrica, porque eles reconhecem a Deus como soberano que cumpre a sua palavra. Eles citam o Salmo 2, 1 e 2, quando dizem o seguinte: Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentio e gentes de Israel. Eles estão reconhecendo, amados irmãos, que a perseguição que o Senhor Jesus sofreu e que eles estão sofrendo está dentro da soberania de Deus. Se cumpriu a palavra do Senhor. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, quando se juntou Herodes, Pilatos, as autoridades principais de Israel, eles simplesmente estão cumprindo a palavra do Senhor no Salmo 2, 1 e 2, quando Jesus morre na cruz. E com isso os discípulos estão reconhecendo que a perseguição que eles sofrem é o cumprimento da palavra do Senhor. Mas a oração deles é teocêntrica, não só porque eles reconhecem a Deus como soberano criador e o soberano que cumpre a sua palavra, mas eles reconhecem a Deus como o soberano que cumpre os seus decretos. Eles dizem na oração que tudo aquilo que aqueles homens maus fizeram foi para cumprir o que a mão do Senhor havia determinado. O versículo 28 diz: para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles reconhecem, irmãos, que tudo que acontece no mundo foi decretado por Deus antes da fundação do mundo e nada foge à sua vontade soberana. Até as coisas mais difíceis que enfrentamos estão dentro do domínio e da autoridade do nosso Senhor. Deus é o Deus soberano que cumpre os seus decretos. Louvado seja o Senhor, porque Ele está no trono. Nada toma o nosso Deus de surpresa. Ele está no controle de tudo. Nada acontece por acaso. Eu gosto muito do Salmo 115, que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o vosso Deus? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Preste atenção, meu irmão, nada toma o Senhor Deus de surpresa. Nada acontece por acaso. Ainda nas tragédias mais difíceis do mundo, Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. E Ele realiza o seu eterno propósito. Quando Jesus foi perseguido, foi determinado por Deus antes da fundação do mundo, foi o cumprimento da sua palavra e tudo está de acordo com a vontade de Deus em sua vida. Se você entende isso, meu irmão, você não tem por que viver desesperado, porque o seu Deus está no controle de tudo. A palavra de Deus diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados e nenhum deles cai sem a permissão do nosso Deus. Ah, querido amigo e irmão, se o Deus que está no controle de tudo deu o Filho dele para morrer na cruz para pagar os seus pecados, Ele vai deixar de cuidar de você em alguma circunstância? Talvez você esteja vivendo um momento difícil, mas lembre-se que a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Deus vai cumprir a sua salvação até o final. Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Mas Paulo, quando nos chama a não nos amoldarmos esse mundo, mas renovarmos-nos pela transformação da nossa mente com a verdade do Evangelho e da Palavra, ele diz que tudo isso tem o objetivo de que experimentemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ah, querido amigo e irmão, quem gosta de receber a notícia de que está com enfermidade terminal? Quem gosta de ficar sabendo que o amor da sua vida o traiu e o enganou? Quem gosta de perder o emprego depois de mais de 20 anos estando na mesma empresa? Aparentemente, amado amigo e irmão, tudo isso parece uma tragédia. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle. E se Deus deu Jesus na cruz para pagar os teus pecados, Ele promete lá em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que você, meu irmão, não se desespere pelas tragédias da vida, pelos conflitos que você enfrenta, pelas angústias pelas quais você está passando. Deus está no controle e se Ele te escolheu e deu Cristo por você, Ele te ama. Ele vai estar com você até o final. Talvez você não entenda o que está acontecendo nesse momento, mas o Deus soberano está no controle de tudo. Ele está conduzindo a sua vida, nada acontece por acaso. Então tenha seus olhos postos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele estará contigo todos os dias. Ele vai conduzir a tua vida a bom termo até o final. Coragem, não se desespere. O Senhor está no trono. Ele está no controle de tudo. Mas o Senhor nos chama a clamarmos, a orarmos essa oração que restaura o coração. Temos visto que a oração que restaura o coração é uma oração unânime. Temos visto que essa oração que restaura o coração é uma oração teocêntrica. Mas, em último lugar, o nosso texto nos diz neste dia que a oração que restaura o coração é uma oração missionária. A oração que restaura o coração é uma oração missionária. Ah, querido amigo e irmão, talvez se você fosse perseguido por servir a Jesus, você diria, tudo bem, meu Deus, já basta. Está bem, até aqui eu já fui perseguido o suficiente, não precisa de mais. Mas os apóstolos, amados irmãos, eles oram por intrepidez. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo ameaçados de morte, e enquanto eles estão reconhecendo a soberania de Deus, eles pedem a Deus no versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles não pedem a Deus que matem os seus perseguidores. Eles só dizem, Senhor, olha para as ameaças deles, cuida deles o Senhor. Quanto a nós, nos dá intrepidez. Nós precisamos de coragem, nós precisamos de denodo, nós precisamos da intervenção do Senhor, para que continuemos pregando com intrepidez, com disposição, com grande abertura e generosidade a tua palavra. Ah, querido amigo e irmão, a oração que restaura o coração não é uma oração egocêntrica, não é uma oração que olha só para o seu próprio umbigo, não é uma oração que só pensa nos que estão próximos de você, mas é a oração que está linkada com os projetos de Deus. Deus tem o objetivo de salvar todos os seus eleitos de todas as nações da terra. Ele mandou o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz, para pagar o pecado do seu povo e para que gente de toda raça, de toda tribo, de cada língua, de cada nação sejam resgatados. Para isso é necessário que você pregue o Evangelho para o seu vizinho de porta, para aquele que mora do lado da sua casa, para aqueles que moram na sua rua, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, para aqueles que estão na sua cidade. E se necessário for que você vá além, outra região do país, outro continente, para anunciar que o pecador só pode ser salvo pela graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Enquanto eles fazem essa oração, eles dizem, Senhor, enquanto tu estendes a mão para fazeres o teu propósito, o teu projeto, os milagres que o Senhor quiser fazer para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eles clamam a Deus que lhes dê intrepidez, e a intervenção sobrenatural será obra de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, honrado e adorado sobre tudo e sobre todos. Ah, meus queridos irmãos, ah, minhas queridas irmãs, se nós queremos ter o nosso coração restaurado,
As prioridades de Deus precisam ser as nossas prioridades. Nós devemos amar missões, nós devemos orar pela salvação dos eleitos, nós devemos pedir a Deus que nos use para a salvação dos perdidos. Eu gosto muito da citação do grande evangelista George Whitefield. Ele dizia: Senhor, dá-me almas ou leva a minha alma. Mas eu também gosto muito da frase de John Knox, o pai do presbiterianismo: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Talvez você está aqui e está esperando um tempo de intervenção e restauração na sua vida. Eu quero lhe dizer, querido, que você deve reunir-se com a Igreja de Jesus e clamar a intervenção de Deus sobre você. Você tem que reconhecer que o Senhor está no controle de tudo, no controle da história, no controle da criação, no controle, inclusive, da sua própria palavra e do seu cumprimento. Mas você deve pedir a Deus que use a sua vida para que o Evangelho seja pregado, para que pessoas de todos os rincões da terra possam ouvir que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer restauração? Faça a oração que restaura o coração. Oração unânime, oração teocêntrica, oração missionária. Que Deus reavive o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cada dia São Paulo, uma realização da APECOM e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil. O programa Cada Dia São Paulo tem chegado a milhares de lares. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Seja um parceiro em missão do nosso programa. Deposite sua oferta no Banco do Brasil, agência 1191, dígito 6, conta 37038, dígito X. Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil.